Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Vamos para a palavra, Salmo 91, no versículo de número 1 e 2. Salmo 91, versículo 1 e 2, o título da mensagem: Habitar e descansar me levarão a desfrutar. Habitar e descansar me levarão a desfrutar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, habitar e descansar, me levarão a desfrutar. Diga assim comigo: habitar e descansar. Uma vez mais, habitar e descansar. Amém? Então, quando eu habito e descanso no Senhor, eu começo a desfrutar. O salmista, ele é muito claro, né? Aquele que habita e descansa. Habitar e descansar vão me levar a desfrutar. Meus amados, nós não fomos chamados, ouça isso, para nós corrermos atrás de bênçãos, mas desfrutar das promessas que em Jesus já se cumpriram. Nós não fomos chamados, ouça isso, aqui pelo menos na comunhão cristã, ninguém foi chamado, ninguém é ensinado a correr atrás de bênção, mas nós somos ensinados a desfrutar da obra completa de Jesus Cristo. Então, correr atrás não quer dizer que você vai alcançar. Eu estava meditando aqui, depende do jovem que sair correndo aqui na minha frente, talvez eu não vou alcançar ele nem hoje, nem talvez amanhã, porque ele é muito mais veloz do que eu, e eu já não vou conseguir chegar lá. Então, correr atrás de bênção não quer dizer que a pessoa ela vai alcançar, porque elas com certeza são mais rápidas, né? Por isso que a Bíblia deixa bem claro que as bênçãos elas correm atrás das pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, correr atrás não quer dizer que a pessoa alcança, mas desfrutar daquilo que dá disponível, isso é possível. Desfrutar daquilo que já está disponível, então isso é possível. Então, muitos irmãos estão cansados porque correram muito atrás de bênçãos e não alcançaram as bênçãos. E vivem cansados, né? E não alcançaram porque as bênçãos elas já estão disponíveis para a gente desfrutar. E quando as pessoas não entendem o que já está na palavra, elas acabam desistindo. A gente tem falado constantemente, ensinado como igreja, tudo o que nós precisamos está contido na palavra de Deus. Logo, se eu não medito na palavra, eu fico a desejar em muitas áreas na minha vida. Muitas pessoas vivem frustradas porque ela não vai no caminho certo, ou seja, ela não recorre àquilo que verdadeiramente pode transformar a vida dela, que é a palavra de Deus. Então, conforme o texto que a gente leu aqui, quando eu habito e descanso no Altíssimo, eu posso dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Na antiga aliança, na velha aliança, esse esconderijo ele estava relacionado ao Santo dos Santos. Quem conhece um pouco do tabernáculo, né? É uma das matérias da ETM que a gente ensina profundamente cada parte do tabernáculo, tudo aponta para Jesus Cristo. Então ele é formado no tabernáculo sobre 3 áreas. Então a primeira área era o átrio, ou seja, né, um lugar mais comum. Segundo lugar era o lugar santo, e depois vinha o Santo dos Santos, onde estava a arca, ou seja, com os querubins ali. Então ali só o sumo sacerdote ele poderia entrar uma vez durante o ano, ou seja, quando representando ali os pecados do povo. Então, na velha aliança, o esconderijo, ele estava relacionado ao Santo dos Santos. Na nova aliança que nós vivemos, o Altíssimo, ele é Jesus Cristo. E este, por meio do Espírito Santo, ele habita em nós.
Na antiga aliança, o Santo dos Santos, ou seja, o lugar altíssimo era o Santo dos Santos. Na nova aliança, esse lugar, né, é o Espírito Santo que ele habita nas nossas vidas. Nós somos o templo, né? Então logo nós somos o esconderijo do Altíssimo, o templo do Espírito Santo. Na nova aliança, habitar no esconderijo do Altíssimo significa ter intimidade, ter um relacionamento pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se trata do habitar na nova aliança, ouça isso, anote isso, se trata de uma vida de um relacionamento de intimidade. Não é um relacionamento à distância, não é um relacionamento interesseiro, mas é um relacionamento íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa relação de intimidade com Jesus é a mesma coisa que ter uma relação de intimidade com o Pai. Porque João 10, versículo 30 diz Jesus: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, nós somos um. Então, ter um relacionamento de intimidade com Jesus, você tem um relacionamento com o Pai. Porque Jesus e o Pai, eles são um. Muitas pessoas, ouça, isso é com muito temor que a gente fala isso, mas a igreja não é uma igreja... Não é feita, né, para a gente viver de oba-oba, ou seja, né, só de palavras que a alma gosta de ouvir, mas a igreja é um lugar para a gente ser ensinados. Né? Quem lembra da última mensagem que eu preguei, por onde Jesus Cristo ele ia, ele ensinava as pessoas. Ele não vinha lá, fazia um mover ali sobrenatural, simplesmente virava as costas, deixava as pessoas. Não, primeira coisa, sempre Jesus ele estava ali para ensinar as pessoas, ensinar a palavra, ensinar aquilo para o qual ele veio fazer. Então muitas pessoas vivem nas igrejas há muito tempo, mas não tem nenhuma relação de intimidade com Jesus. Muitas pessoas, elas vivem anos nas igrejas, mas não têm intimidade com aquele que os salvou. Então imagina quantas pessoas têm dificuldade, às vezes, de levantar uma mão, de se dobrar, de declarar um aleluia. Por quê? Porque não tem intimidade. Quantos maridos e esposas, às vezes, não têm, né, aquela eu te amo. Por que ele não consegue dizer eu te amo? Porque falta um relacionamento de amor, um relacionamento íntimo. Muitas vezes a intimidade só quer demonstrar na cama, mas na cama não é o lugar simplesmente para se demonstrar intimidade, mas a intimidade é demonstrada no dia a dia, em todos os afazeres do dia. Então, quando a pessoa ela tem essa dificuldade de abrir a boca e liberar, é um sinal que ela não tem intimidade. Não ter intimidade, imagina você saber que alguém morreu no seu lugar, você estava morto, alguém, em outras palavras, veio ali para te ressuscitar, te dar vida. E não só isso, né, te livrar do inferno, e você nem querer conhecer essa pessoa, é uma coisa muito egoísta da vida da pessoa, não querer nem conhecer aquele que ressuscitou ele, que tirou ele do inferno, que deu vida para ele, que deu saúde para ele, que deu paz para ele, que deu alegria para ele. E esse é Jesus. Esse é Jesus. Então nós estamos aqui para ter um relacionamento com Jesus Cristo. Muitas pessoas agem como o filho pródigo, que ele retorna para a casa do pai, não por causa do pai, mas por causa daquilo que o pai poderia dar para ele. Você já conhece essa parábola? Pastor, quem pode agir assim? Vir para a casa do pai, não por causa do pai? É isso mesmo. Lucas 15, versículo 17 até o versículo 19, não vou ler toda a parábola, você pode ler em Lucas 15, e fala dessa parábola do filho pródigo, na verdade que deveria ser da parábola do pai amoroso, né, não do filho pródigo. Quem esteve na ITM essa semana pôde aprender muito sobre isso, e diz assim, caindo em si, quem caiu em si? O filho. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aqui no versículo 17, ele diz assim, caindo em si. Somente cai em si quem é filho.
Quem é filho não cai em si, somente cai em si quem é filho, pois quem não é filho não sabe o que tem na casa do pai. Esse jovem que é colocado nessa parábola aqui, ele tinha todo um contexto, não vou falar sobre ele, mas pede a herança antecipada, quer esse pedir a herança, a mesma coisa que desejar a morte para o pai, não era simplesmente pegar a minha parte e vou embora, não. Naquela cultura e até hoje naqueles lugares é a mesma coisa que desonrar o pai, né, pedir a morte do pai, mas ele vai, ele se ausenta, ele gasta tudo, e quando ele está lá num chiqueiro tratando de porcos, querendo comer as comidas dos porcos que eram servidas ali, e para esse contexto um judeu, porco é um animal imundo, suíno não pode entrar na mesa de um judeu, então, ou seja, para ele era uma grande humilhação, mas a Bíblia diz que ele cai em si. E cair em si é só porque é filho. Quem não é filho, ele nunca vai cair em si. Somente quem é filho. Depois o texto está dizendo que ele pensa consigo mesmo, né? Na casa do meu pai existe comida. Então, como este filho, muitos hoje agem dessa forma. Estão na casa do pai, mas não convivem com o pai. Muitos estão na casa do pai, mas não convivem com o pai. Estão na casa do pai não por aquilo que o pai representa, mas por aquilo que o pai pode dar. Não por aquilo que o pai representa. E você sabia que milhões de filhos vêm para as celebrações, mas não para celebrar o pai? Milhões de pessoas hoje se reuniram no Brasil, só falando de Brasil a nível nacional, milhões de pessoas se reuniram para chegar na casa do pai, mas não por causa do pai. Eu não sei como é que é isso, eu tenho filhos. Eu não sei como é que é os filhos chegar na nossa casa não por causa de nós. Milhões de pessoas hoje se reuniram não por causa do pai, mas por causa daquilo que o pai pode dar. É bem diferente. Muitos vieram não para celebrar o pai, sim, porque em João 3, versículo 16 e o versículo 17 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Celebrar o Pai, sim, se Deus não tivesse nos amado, não teria dado o seu Filho em resgate à nossa vida. Se Deus não tivesse nos amado, nós não teríamos vida eterna, e sim morte eterna. Se Deus não tivesse nos amado, estávamos condenados. Se Deus não tivesse nos amado, estávamos com uma dívida impagável. Se Deus não tivesse nos amado, estávamos mortos nos nossos pecados. Então, cada oportunidade que nós temos de cultuar é uma oportunidade de celebrar ao Pai. Por isso fazemos barulho, por isso fazemos essa bagunça santa, que assim é por quê? Porque nós viemos para celebrar o Pai. Celebrar aquele que nos amou, aquele que se entregou, celebrar, porque Deus, Ele abriu mão do que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho unigênito por amor a nós. Ele abriu mão para salvar pecadores, pessoas que não o amavam, pessoas que não queriam nada com Ele, que eram inimigos dEle. E Deus abre mão, Ele entrega o que Ele tinha de melhor. Ele não entregou, Ele poderia ter entregue um anjo, Ele poderia ter entregue um arcanjo, Ele poderia ter entregue um serafim, um querubim. Não, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho. Então, por isso, nós viemos para celebrar aquele que nos amou primeiro, celebrar aquele que se entregou primeiro, aquele que pagou a nossa dívida. E muitos filhos vêm para a casa do pai, mas não para celebrá-lo, mas para ver o que o pai pode lhes dar. Para ver o que o pai pode dar a pessoas que são filhos interesseiros, pessoas interesseiras que vêm para a casa do pai para ver o que o pai pode dar. Veja que estava ali sentado o Espírito Santo ministrando, lembrando um texto, né, que diz assim, né, o desonrar o pai, ele diminui os dias de vida da pessoa.
Quantos filhos eles já partiram por causa de desonra do pai? Então a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida sobre a terra, para que se prolongue. Então honrar o pai é a mesma coisa que você prolongar a vida. Honrar, então imagina quantas pessoas vêm para a igreja para ver o que o pai pode dar para elas. Pessoas interesseiras não vêm para celebrar, não vêm para cultuar, não vêm para oferecer, porque ainda não entenderam o valor do seu pai. Eu tenho entendido cada vez mais, o nosso pai, ele já nos deu tudo. Tudo que é o mais importante para a nossa vida, ele já nos deu. E nós sabemos que muitas pessoas interesseiras, elas não recebem e logo elas deixam de frequentar o quê? A casa do pai. Isso mostra que não conhecem o pai. Quando passam por uma luta, por uma perseguição, elas não aceitam, porque não sabem que esta pode levá-lo a níveis maiores de crescimento. Você sabe que a maior parte das pessoas que saem da casa do pai é porque elas não receberam aquilo que elas esperavam que o pai ia dar para elas. E aí vem uma luta, vem uma dificuldade, porque ninguém está isento. Você lembra das duas casas que Jesus usou lá num exemplo, que duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia, e a Bíblia deixa muito claro que nas duas casas, tanto a da rocha como aquela que estava na areia, os ventos, as chuvas que bateram foram iguais. Tanto numa quanto na outra a chuva veio, tanto numa quanto na outra o vento bateu, mas o que permaneceu foi aquela que estava sobre a rocha. O que permaneceu foi aquela que tinha intimidade, aquela que tinha relacionamento, aquela que sabe que é cultuar, aquela que sabe o que veio para oferecer. Essa permanece. Essa persevera. Quantas pessoas diante de uma luta ela faça-se, por quê? Porque não tem relacionamento. Ela não conhece o pastor dela, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não me faltará mesmo que eu passe, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar comigo ali. Ainda que eu passe. Muitos ainda infelizmente correm atrás das bênçãos porque não entendem que são filhos. Pensam como empregados. O filho disse: eu vou voltar para a casa do meu pai porque os empregados têm pão. E ele quis voltar como um empregado. Só que o pai não deixou, porque uma vez filho, sempre filho. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, Jesus, e de graça, todas as coisas? O empregado, ele precisa viver pedindo algo para o seu senhor, enquanto o filho, ele desfruta daquilo que lhe pertence. Filho desfruta. Muitos filhos agem como empregados, porque não têm conhecimento, ou seja, do tesouro que vive no seu interior. Nós cantamos um cântico: ante nosso tesouro, descobri o meu tesouro. Pastor, onde é que tem isso? Colossenses 1, versículo 26 e 27. Diz o texto que o apóstolo Paulo fala, o mistério, que esse mistério é Jesus, o mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós temos um tesouro, meus amados, ouçam, nós temos um tesouro vivo dentro de nós. Um tesouro vivo, vou repetir, nós temos um tesouro vivo dentro de nós. Então comunhão não é apenas ir à igreja, comunhão é um relacionamento. É relacionamento. Nós vamos completar, se Deus permitir, 28 anos. E são 28 anos que a gente ensina como igreja a ter um relacionamento. Relacionar-se com o Pai, relacionar-se com o Filho, relacionar-se com o Espírito Santo, relacionar-se como igreja, como irmãos. Relacionamentos. Relacionamentos. Hebreus 10, versículo 5 em diante, diz o texto: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito,
Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse sacrifícios e acrescentou aqui, primeiro ele diz sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. E pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém? Então, para Jesus, ele fazer a vontade do Pai, era necessário um relacionamento. Jesus diz, sacrifícios, holocaustos, essas ofertas o Pai nunca quis, nunca foi a vontade de Deus. E ele diz, então eu vim, então o corpo tu me preparaste. Por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, porque Deus preparou um corpo. Esse corpo, muitas pessoas, pastor, por quê? Porque o corpo dá autoridade. Sabe que em demônio, ele só tem autoridade onde você dá para ele, porque ele não tem corpo. Aonde ele estiver, uma forma ilegal. Então Jesus teve que ter um corpo para ele estar nessa terra de forma legal. Por isso o Espírito Santo vem sobre Maria e faz com que ela então comece a germinar, ou seja, o próprio Deus agora em corpo, ou seja, como um homem, como nós. Então por isso o corpo de Jesus dava base, dava autoridade para ele se manifestar. Então ele diz, um corpo tu me preparaste. Um corpo tu me preparaste para quê? Para que se através desse corpo eu viesse a fazer o quê? A tua vontade. Não a minha vontade, mas a vontade. Então o próprio Deus, ele vem não para fazer a vontade dele no sentido de Jesus, não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do próprio Pai, do próprio Deus. Os sacrifícios aqui oferecidos nunca mudaram a vida daquelas pessoas que traziam. Nunca mudou a vida de uma pessoa sequer. Todos aqueles milhares e milhares e milhares de sacrifícios que eram feitos ano após ano, nunca mudou a vida de uma pessoa. Quando a pessoa trazia o sacrifício, ela não trazia para se relacionar, ela nem tinha relacionamento com o próprio Pai. Ela queria saber o quê? Viver mais um ano livre da condenação e do pecado. Então, quando aquele sacrifício que ela trazia era aceito, ela diz, oh, glória a Deus, tem mais um ano, é como se pagasse o IPVA, tem mais um ano para rodar sem pagar. Era isso. O IPVA deles naquele dia era isso aqui, o cordeiro aceito, um ano de graça, entre aspas, porque um cordeiro morreu. Então um ano ele podia andar sem culpa de condenação, mas quando estava para vencer, ele já tinha que se preparar de novo. Lá vem mais uns 2.000 de novo, não é que eu vou achar agora? E assim ia, porque ele tinha que preparar um outro animal para sacrificar. Só que esse outro animal nunca santificou essa pessoa, nunca transformou a vida dessa pessoa, nunca. Cada pessoa que trazia um daqueles animais, você sabe que o sacerdote nunca examinava aquela pessoa. Era a mesma coisa de muitos consultórios hoje, que a pessoa vai lá, principalmente quando depende de um sistema, ele vai lá para ser consultado, o camarada nem olha para a cara dele. E ele só caneteia e manda o cara embora. Assim era naqueles dias, o sacerdote nunca olhava nem para a camarada, para o rosto do cara que trazia o sacrifício, sempre era para o animal. Se o animal era perfeito, se não fosse, Deus não aceitava. E a pessoa nunca tinha um relacionamento com Deus, não conhecia Deus. Então Deus ele não criou o homem para esse ser escravo, mas criou para ter um relacionamento. Ele cria o homem para a intimidade. Agora eu pergunto, qual é o pai, qual é a mãe que deseja ter um filho ou mais filhos para que esses sejam seus escravos? Eu jamais pensei, quando a gente pensou eu e a Sueli ter um filho, jamais pensando, isso aqui, nós vamos tratar bem ele, porque ele vai dar muito dinheiro para nós, né? Logo, mal começar a aprender a falar e a andar, nós já vamos botar ele para trabalhar.
Ele tem que trazer, porque esses 9 meses foi gasto, né? E essas fraldas, tudo que a gente gastou, tem que pagar, tem que ter retorno. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ter um filho com esse pensamento dele ser um escravo? Só uma pessoa que não está bem emocionalmente. Uma pessoa que precisa de ajuda emocional. Essa pessoa talvez até pense assim. Então, conforme Paulo diz aqui, nós temos um tesouro vivo dentro de nós. E esse relacionamento nos leva a falar no nosso íntimo com Deus, e Ele nos responde lá do nosso íntimo, não importa aonde a gente esteja, como o apóstolo Paulo fala, orem continuamente, ou seja, orem sem cessar, quer dizer o quê? Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não entendo esse texto que Paulo diz, orar sem cessar. Ele quer dizer que esse relógio de oração tem que ser todo dia na nossa vida, eu tenho que orar 24 horas todo dia. Ele está dizendo, esse orar sem cessar, ele está falando de relacionamentos. Quantas vezes eu estou no carro, eu estou no banheiro, eu estou em algum lugar, eu recebo uma mensagem pedindo uma oração. Eu digo, agora eu não posso, porque eu estou no banheiro. Essa intimidade, esse orar sem cessar, aonde eu estiver, eu abrindo os meus lábios, é ali que Deus vai se manifestar, ali Deus vai estar ouvindo, ali Deus vai te atender, porque é um relacionamento, aonde eu estiver, não é porque se eu não estiver com a minha esposa, eu não estou casado com ela. Não é porque eu estou viajando para uma cidade, ela está na outra cidade, então nós não estamos mais casados. Aonde eu estiver, aonde eu for, em qualquer parte do planeta Terra, eu continuo casado com ela. Continuo ligado com ela, continuo com intimidade com ela, porque nós somos um. Então quem se uniu a Cristo, ele é um espírito. Então onde ele está, ele tem um relacionamento com o Pai. Então isso me leva a esse relacionamento, saber que muitas pessoas, não pastor, porque se o senhor não estiver lá na igreja, Deus não vai atender. Como que Deus não vai atender? O relacionamento de intimidade, onde nós estivermos, nós podemos falar com Ele. Então isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos ter essa vida totalmente submetida, entregue, rendida, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, versículo 20, que diz assim, logo já não sou eu mais quem vivo, ou seja, aqui nessa versão diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode aplaudir a Deus. Então essa vida que agora eu vivo, Paulo está dizendo, agora eu vivo, pastor, mas como assim? Agora sim, porque antes de Cristo nós estávamos mortos, antes de Cristo o apóstolo Paulo estava morto, antes de Cristo todas as pessoas que não têm Cristo estão num estado de morte espiritual. Então por isso o apóstolo Paulo diz, agora que eu vivo, ele está dizendo, esta vida que agora eu vivo, estou vivendo agora, eu habito agora, ou seja, eu começo a viver essa nova vida como Cristo. Então ele está me dizendo muito claro agora que então não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé no Filho, pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus que me amou e se entregou por mim. É por isso que a gente vem não por aquilo que o Pai pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu. Isso que Ele está dizendo, essa vida que eu estou vivendo, essa vida que ainda se Deus me permitir viver, eu vou viver, só tem uma forma de eu viver, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé onde? Em Cristo Jesus, aquele que vive em mim. Amém? Então essa nova vida me leva a agir como Moisés, eu não coloquei ali, mas você pode anotar em Hebreus 11, versículo 24, 25, diz assim, pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque ele via aquele que é invisível. Você sabe que Moisés, ele já chegou a ver Jesus antes de nós.
Ele via aquele que é invisível, ele estava vendo, ele abre mão. Imagina você abrir mão de uma casinha, abrir mão de um carrinho é uma coisa. Ele abriu mão de todas as riquezas do Egito. Ele podia estar vivendo no palácio, ele poderia ter lá seus centenas de funcionários trabalhando em favor dele, não precisaria trabalhar nunca. Ele abre mão de todas aquelas coisas, porque ele estava vendo algo muito superior àquilo ali assim. Quantas pessoas, às vezes, ela não abre mão de uma migalha na vida dela. Pastor, vai faltar na minha vida. Pastor, se eu der. Pastor, se eu fizer. Não tem intimidade, não conhece o Pai. Não conhece. Jesus, mesmo quem disse, eu vim para que vocês tenham vida e a vida em abundante. Então, a vida, quem vivia, ou seja, quem começa a viver agora essa nova vida, ele vive pela fé. Ele não vive mais pelo braço, ele não vive mais confiando no homem, ele não vive mais confiando no sistema humano, não confiando mais nas suas finanças, nos seus bens, mas ele confia em Jesus. Confia em Jesus. Todos nós sabemos o que é fé, amém? Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é certeza, fé não é dúvida, fé não é medo, fé não é ignorância, fé, ela é certeza. Certeza do que, pastor? Certeza do que a Bíblia diz que eu tenho, certeza do que a Bíblia diz que eu sou em Cristo Jesus, certeza daquilo que diz que eu posso em Cristo Jesus, certeza que eu sou herdeiro, certeza que eu sou justificado, certeza que eu sou amado, certeza que Ele é o meu Pai, certeza, isso é fé, que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, certeza que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita e nada vai me atingir, certeza que o Senhor é o meu pastor, Ele jamais me faltará, certeza que se Deus é por mim, quem será contra mim, certeza que a bondade e a fidelidade irão me acompanhar todos os dias da minha vida, certeza que toda doença, toda enfermidade foi cravada no corpo de Cristo, certeza que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, certeza que nenhuma arma forjada contra a minha vida, contra a minha casa, contra as minhas finanças, contra a minha saúde, contra as minhas emoções, os meus negócios prosperará, certeza que esse viver que agora eu tenho na carne, vivo no Filho de Deus que me amou e si mesmo se entregou por mim, isso é certeza, vivo após dia, vivo dia após dia na certeza da palavra do Senhor, a certeza, fé é certeza, meus irmãos, fé é certeza, fé não é dúvida, pastor, mas meu Deus do céu, como é que vai ser? Agora tem o Halloween e agora tem a bruxa, certeza que o Senhor é teu pastor, certeza que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Deus é quem cuida de você, certeza que nenhuma arma, nenhuma praga, nenhuma macumba, nenhum feitiço, nenhuma bruxaria tem poder sobre a sua vida. Isso é certeza, isso não é dúvida, certeza porque eu tenho um relacionamento com meu Pai, e o meu Pai que é o melhor para a minha vida. Certeza que mesmo que eu for lançado na cova dos leões, mesmo que eu for lançado numa fornalha ardente, mesmo que eu possa ser lançado numa prisão, ou seja, injusta, mas o meu Pai, Ele vai comigo. Meu Pai entra lá comigo. Quando o rei de repente viu lá Daniel na cova, mas nós lançamos e ele está lá andando no meio daqueles leões, e em outra situação não lançamos 3, mas tem um quarto homem na fornalha. Tem um quarto que está lá, sim, o quarto foi lançado juntos. Porque se ele me promete passar pelo vale da sombra da morte, não preciso temer, porque ele passa comigo. Ainda que passar, não quer dizer que nós vamos passar, mas se passarmos, então Deus, Ele é por nós. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Meus amados, para a gente encerrar, ouça, quem vive, quem faz do Altíssimo seu esconderijo, ele anda por fé. Não adianta, você, pastor, lá na minha casa, a minha Bíblia, ela já está até com a página amarela no Salmo 91.
vai ficar amarela e vai apodrecer. E se um raio ameaçar cair 100 quilômetros longe da tua casa, vai atingir ali. Por quê? Porque aquilo não é habitar. Bíblia não é superstição. Bíblia não é feita para ter superstição. Ah, pastora, muitos dizem, graças a Deus eu não tenho uma bola de cristal, mas ele tem a Bíblia, ele age como uma bola de cristal, quer adivinhar, ele abre lá, vai querer, agora Deus vai falar comigo. Vai falar o quê, irmão? Fala com relacionamento, fala com intimidade. Então o meu justo, ele vai andar pela fé, e andar por fé é anular a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se queres, e diz um outro texto, se podes, afasta de mim esse cálice. Jesus, imagina, está lá suando gotas de sangue, ninguém sabe o que é isso. Ele está suando gotas de sangue, e ele diz: Pai, eu sei que é possível, se tu podes, afasta de mim, mas já tem uma vírgula, logo depois do cálice já tem uma vírgula. Contudo, ponto e vírgula. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. A tua vontade. Muitas pessoas querem todas as promessas, mas lutam contra as condições que Deus ele coloca. A vontade dele. Quando nós aprendermos o que é fazer a vontade de Deus, nós vamos aprender a habitar, descansar. E habitar e descansar vão me levar a desfrutar. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.